Quero deixar um versículo para as mães, antes de eu começar a palavra. Provérbios 31, versículo 26 a 31. Quero deixar esse versículo para você que é mamãe. Aqui nós vamos estar falando sobre família também, ministrando. Provérbios 31, 26 a 31. Assim diz a sabedoria: fala com sabedoria. Quem fala com sabedoria? Diga, mamãe. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. O próximo versículo: atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão. Mamãe não tem tempo para ter preguiça, irmão. Mamãe fala com sabedoria. Os filhos às vezes não entendem isso, né? Os filhos acham tudo é correção, mas mamãe fala com sabedoria. Mamãe não tem preguiça. Mamãe trabalha muito, né? E diz assim: não come o pão da preguiça. O próximo versículo: levantam-se os seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo... Próximo versículo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Próximo versículo: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Mamãe, se você teme ao Senhor, o louvor vai chegar para você. Você será louvada, você será elogiada, porque bendito é o homem, bendito é a mulher que teme ao Senhor. Amém? O próximo versículo diz assim: dai-lhe o fruto das tuas mãos, e do público o louvarão as suas obras. Mamãe, eu quero declarar sobre a sua vida que bendita será todas as suas obras. Eu quero declarar que o favor de Deus é sobre a sua vida, que a bondade de Deus é a sua vida, que você que está triste, Deus possa te fortalecer, mamãe. Se você às vezes chegou aqui preocupada, que o Senhor possa te levantar o teu ânimo, que o Senhor possa te dar alegria, te dar paz, e que o Senhor possa, que a sua casa toda sirva ao Senhor, porque a promessa do Senhor é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os teus filhos são abençoados, os teus filhos são do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. No final nós vamos estar orando pelas mamães. No final vamos ter também uma homenagem ao Dia das Mães. Eu quero ser muito breve, eu tenho alguns minutos, e hoje eu quero falar aqui algumas instruções para vocês. Eu vim aqui falar algumas instruções. Eu quero falar dos 10 hábitos de uma casa, de uma família vencedora. Diga para a pessoa do lado, diga: 10 hábitos de uma família, de uma casa de vencedores. Amém? Pai querido, eu quero te agradecer, Pai, muito obrigado por essa manhã, obrigado por esse dia que o Senhor preparou, Pai. Hoje, Pai querido, no mundo nós comemoramos o dia da mamãe, Pai querido. Eu quero te agradecer pela vida da minha mamãe ali do Brasil. Eu quero declarar que o teu favor é sobre a vida dela, que o Senhor possa renovar suas forças, que o Senhor possa, Pai querido, lhe dar saúde a cada dia, Pai querido. E não só a minha mamãe, mas todas as mamães que me ouvem aqui, que ouvirão, Pai querido, essa mensagem. Eu quero declarar, Pai querido, que essa mãe seja consolada, que essa mãe seja fortalecida, que essa mãe receba graça e favor de Deus, Pai. Que nesse dia de hoje, Pai querido, o coração dela possa se encher de alegria, que o Senhor possa transformar, Pai querido, todo choro em alegria, que elas possam colher, Pai querido, aquilo que com lágrimas semearam, Pai querido, que elas possam colher, vir colhendo os frutos, ó Pai querido, daquilo que o Senhor fará, Pai querido. Muito obrigado, Pai querido, por cada mamãe, muito obrigado por cada irmão, por cada irmã que está aqui, Pai querido. Senhor, que a tua palavra venha falar conosco, Pai querido, que o Senhor venha nos instruir, que o Senhor venha nos direcionar, que a cada momento nós precisamos, Pai, do Senhor, Pai, para tudo na vida. Te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Salmos 128, capítulo 1, eu quero falar para vocês de alguns hábitos que nós, como famílias, como casas, como os casais, precisamos ter, né? E cultivar isso a cada dia. Bem-aventurado é aquele que teme ao e que anda
nos seus caminhos. O próximo versículo diz assim: do trabalho das suas mãos comerás feliz, e tudo lhe há bem. Próximo versículo: tua esposa, ei, coisa linda, no interior da sua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira, a roda da tua mesa. O próximo versículo: eis que como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O próximo versículo diz assim: o Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Amém. Glória a Deus. 10 hábitos, 10 rotinas que uma família de vencedor deve ter cada dia. Eu creio, irmão, que o segredo, que o sucesso, ele está oculto naquilo não que nós fazemos em vez em quando. O segredo está naquilo que você faz todos os dias, aquilo que vira uma prática de vida, aquilo que vira uma rotina. É isso que faz a diferença. Aquilo que tem poder de mudar não é aquilo que você faz em vez em quando, mas quando você gera uma rotina. Eu quero dizer que famílias e casais de sucesso, eles fazem cotidianamente, todos os dias, aquilo que pessoas que fazem de vez em quando são muitas vezes derrotados. Eu quero declarar para você que aquilo que se torna uma prática de vida, um estilo de vida, pode mudar a sua vida. E eu quero passar alguns conselhos para vocês hoje. Eu quero dizer que é um conselho de um pai para uma família, para uma casa, aonde Deus quer que a sua casa seja abençoada, aonde Deus quer que a sua família seja uma família que venha representar a Cristo, aonde você venha ter felicidade de chegar em sua casa, de ter um lar abençoado, de ter uma esposa abençoada, de ter filhos abençoados. Amém? Eu quero falar para vocês desses hábitos. Então, a primeira coisa é que famílias vencedoras, as crianças são disciplinadas. Oh, meu Deus do céu. Famílias que vencem na vida, as crianças são disciplinadas com amor. Diga, com amor e com coerência. Você sabe, irmãos, que hoje nós vivemos em um mundo um pouco complicado, porque até mesmo para disciplinar os nossos filhos às vezes é difícil, principalmente nesse país que vivemos. Nesse país que vivemos, é claro que nós entendemos que às vezes, muitas vezes dentro da casa existe abuso, mas eu quero falar que um pai e uma mãe, a Bíblia diz que o pai que ama, a mãe que ama, e a demonstração do amor e do pai é o quê? É a disciplina. É interessante que às vezes, quantas vezes às vezes eu já disciplinei os meus filhos em casa. Irmãos, uma coisa é difícil, é disciplinar. E quantas vezes eu disciplinei os meus filhos e depois eu percebi o amor deles sobre a minha vida. Eu percebi que no momento da disciplina é muito ruim. Ninguém gosta de ser disciplinado. Mas eu quero dizer para você que quando nós disciplinamos, nós estabelecemos limite. E toda casa saudável, toda família saudável, ela precisa ter limite, precisa ter coerência, precisa ter um comportamento dentro de casa. Os nossos filhos precisam saber que eles estão em um ambiente seguro. Os nossos filhos precisam saber que tem ordens. Os nossos filhos precisam saber que tem limites. Irmãos, estamos crescendo numa geração onde crianças não têm limites. Eu fiquei perplexo quando eu vi a história de uma menina que matou a mãe a facada porque a mãe tirou um celular da mão dela. Irmãos, que geração nós vivemos? Aonde se perdeu o controle dentro de casa. Aonde muitas das vezes nós vemos pais que são omissos dentro de casa. Eu quero dizer para você, como eu estava apresentando essa criança, Deus confiou você filhos, mas esses filhos eles têm que ser treinados. Como eu disse na semana passada, a sua casa, irmão, é um ambiente de guerra. O inimigo está querendo roubar a sua casa, a sua família, e saquear a sua casa, a sua família, mas você tem que se posicionar como um homem e uma mulher de Deus. Amém? Você sabe que quando uma criança, ela aprende a fazer o bem por suas escolhas, e ela muitas vezes ela sofre pelas escolhas más, essa criança, ela está sendo fortalecida em um lugar onde ela está aprendendo. Nessa casa tem regras, nessa casa tem limites, nessa casa tem amor. Então, pais, você que tem filho, eu tenho pai, um conselho para nós:
disciplinarmos nossos filhos em amor. Porque toda correção, ela demonstra amor. Ela demonstra cuidado. Ela demonstra carinho. A disciplina é necessária. Eu quero dizer para você uma coisa. Você não vai ter sucesso em nenhuma área da sua vida se você não tiver uma disciplina. Se você quiser alcançar algo em qualquer área da sua vida, você primeiramente precisa ter uma disciplina. E eu quero falar para você uma coisa, irmãos. Muitas das vezes você pode tentar na força do seu braço, mas eu quero dizer que o segredo para você é ter uma disciplina na dependência do Senhor. Aprenda a depender do Senhor. Aprenda a chegar diante de Deus e demonstrar as suas fraquezas e falar: Senhor, eu preciso melhorar essa área da minha vida. Eu preciso alinhar certas coisas. Amém? Glória a Deus. Eu lembro, irmãos, de quantas vezes eu fui disciplinado. Alguém já apanhou aqui? Eu estava em casa preparando essa mensagem. Eu lembro quantas vezes não, porque eu apanhei muitas vezes, irmãos. Eu não era de aprontar demais, mas eu aprontava. Eu me lembro, uma vez eu peguei uma bicicletinha e coloquei o pastorzinho Tiago aqui, ó. Minha mãe falou: não sai de casa, né? Ela disse para mim: não sai de casa, né? Porque aqui é perigoso. Se você sai com esse menino com essa bicicleta, vocês podem se perder, vocês podem fazer... Irmão, sabe o que eu fiz? Eu saí de casa. Coloquei o meu sobrinho na garupa da bicicleta, irmãos. E eu estava morando numa cidade que nós tínhamos se mudado há pouco tempo, era São José dos Pinhais. Era lá, né, São José dos Pinhais, né? E eu entrei, irmão, no meio de uns barros com ele, irmão. E o negócio ficou feio. E nós se sujamos todos. E de repente, quem que aparece? Aquela vozinha que você não quer ouvir naquele momento. Aparece a mamãe. E o que a mamãe você acha que fez? Porque ela amava. Ela falou: eu falei para você o quê? E o que você fez? E quem desobedece merece ter disciplinado. Você sabe que, irmãos, eu sou uma pessoa que prego muita graça. Amém? Porque eu quero viver graça. Mas uma das coisas que eu entendo que na graça há disciplina. A disciplina de nos corrigir a cada dia. Porque o pai que ama, o pai ele vai disciplinar os seus filhos. Eu quero falar para você, papai, mamãe, você tem que ensinar que não é não. E se você prometeu que não, se você diz para a criança não faça e ela faz, ela vai precisar ter consequências. Porque senão ela vai crescer na vida e entendendo que a vida não existe limites, que ela pode fazer o que ela quiser. E eu quero falar para você, você está preparando uma flecha dentro da sua casa. Você está preparando uma geração não fraca, porque hoje nós vemos uma geração que não sabe ouvir não. Pelo amor de Deus, irmãos, eu vou falar uma coisa. Sabe quem sabe ouvir não? É quem é maduro. Porque nós brasileiros, nós temos uma dificuldade de ouvir não. Se chegar para o pastor então e você ouvir um não, você sai da igreja. Porque uma geração fraca. O americano, irmãos, eu gosto do americano. O americano, ele é muito direto. Ele fala sim ou ele fala não. Ele é direto com você. E quando ele fala não, é não, acabou. Mas nós brasileiros, para falar um não, nós temos que contar uma história toda para tentar não magoar aquele irmão, para tentar deixar ele assim. Porque aquele não é uma segurança para ele. Aquele não é para proteger a vida dele. Aquele não é para guardar ele. Mas muitas vezes nós não sabemos ouvir não. Por quê? Porque nós fomos ensinados dentro de casa muitas das vezes. Eu quero falar uma coisa para você. Dentro de casa existe muito mais não do que sim. E o que é isso, pastor? É porque não ama? Não é porque ama. É porque tem cuidado. E os filhos hoje aqui, aprenda que o não é uma palavra que expressa amor, expressa cuidado, expressa zelo. Cadê as mamães aqui? Quantas mamães fazem assim, ó? Não. Aleluia. Irmãos, gerar filho não é fácil. Disciplinar filhos não é fácil. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Provérbios, capítulo 22, versículo 15. Vamos lá. Olha o que diz Provérbios. A estutícia está ligado ao coração da...
que é essa palavra estutícia? Insensatez. Você sabe que a criança, ela já nasce com uma natureza, irmãos. Você não precisa ensinar uma criança a desobedecer. Ela já nasce e quer desobedecer. É incrível. Por mais linda que seja, aquela coisa linda que eu acabei de apresentar, daqui a pouco, mamãe vai dizer não, não. E ele vai dizer sim, sim. É lindo dos olhos azul, mas vai ter que aprender que amor existe correção, no amor existe limites, no amor existe aonde eu vou guardar essa criança. E o que diz a palavra de Deus? Que uma criança, ela já nasce nessa natureza, ela está ligada a um coração da criança, mas a vara o quê? O que a vara faz? Alguém já apanhou de vara aqui? Irmãos, eu já apanhei de vara, eu já apanhei de chinelo, eu já apanhei de mangueira. Não vou falar mais o resto que eu apanhei, mas eu já apanhei bastante. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu, irmão, não tive problema. Porque parece que hoje a disciplina vai causar algo ruim para as crianças. Não, vai causar um trauma. Irmãos, eu não sou traumatizado que eu apanhei. Eu agradeço os meus pais pelo amor que expressaram para mim, por me guardar e me ensinar. E se hoje eu estou aqui também, é porque um dia um pai e uma mãe mostraram os limites da vida para mim. Amém? Em toda família forte, os limites são claramente expressos. Se você quer ter uma família forte, se você quer ter um lar forte, você precisa mostrar que existem limites. Tudo na vida existe limite. Tudo na vida. As crianças, elas precisam entender que existe disciplina. A pior coisa que um pai pode fazer é dizer alguma coisa e não cumprir. Prometer algo e não cumprir. Porque aquela criança está pegando aquele recado. Nada acontece. Aqui em casa eu posso fazer e não existe consequências. Amém? Vamos lá, a segunda coisa. Nas famílias de vencedor, o dinheiro é gerido de forma sábia. Agora nós vamos aprender um pouquinho aqui, irmãos. Discutido abertamente. Se você quer ter uma casa abençoada, se você quer ter um lar abençoado, uma das coisas que você tem que tirar do teu vocabulário, homem, mulher, marido e mulher, esse é o meu dinheiro. Não, eu quero dizer para você, esse não é o seu dinheiro se você casou. A Bíblia diz que quando nós casamos, nós nos tornamos uma só carne. Escuta aqui, você pode trabalhar mulher, você pode trabalhar homem, mas quando chega a questão da administração, para uma casa ser uma casa de vencedores, para uma casa ser uma casa estruturada, uma casa sólida, vocês têm que aprender, saber que problemas financeiros podem surgir, e quando surgir problemas financeiros, vocês têm que ter uma família saudável para conseguir vencer no momento de crise financeira. Você não pode ter esse vocabulário, é meu, não são nosso, o dinheiro é nosso. Você tem que aprender a administrar o dinheiro. Eu quero falar uma coisa para vocês, irmãos. Pela graça de Deus, eu posso dizer que Deus me ensinou a administrar. Eu sou uma pessoa que caminho por fé, mas eu sou uma pessoa que não consigo viver sem reserva, irmãos. Até para ter reserva eu preciso ter fé para guardar dinheiro. Porque nos dias que nós vivemos hoje, você precisa ter fé para segurar dinheiro. Porque muitas das vezes a gente não consegue guardar dinheiro. Eu vou falar para você, você quer ter uma família sólida, uma casa sólida? Siga o exemplo 10, 10, 80 para começar, porque esse aqui tem que mudar. 10, 10, 80. O que é 10, 10, 80, pastor? Primeira coisa, honre o Senhor com as suas primícias. Se você quer ser abençoado, próspero financeiramente, a primeira coisa você tem que entender que tudo que você tem é de Deus. Você é apenas um mordomo de Deus. Você apenas está administrando algo que Deus confiou nas suas mãos. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Os filhos, Deus confiou para nós administrarmos eles, ensinarmos eles. A esposa que você tem, o marido que você tem, o dinheiro que você tem. Quando você fala assim, meu dinheiro, você está falando, é meu. Não, o dinheiro não é nosso. O dinheiro é do Senhor. E uma das coisas que você vai aprender é que quando você honra o Senhor, pastor, mas eu tenho que dar 10%. Não, você não precisa dar nada. Agora, se você quiser entrar no lugar de honra, é diferente. Porque não tem como você honrar sem oferecer algo. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo, eu estabeleci a primícia para você nunca esquecer que a primeira parte é minha.
Porque você colocou eu o quê? Em prioridade, em honra. Então quando você recebe lá, né, o seu salário, você separa os 10% e o outros 10% para honrar o Senhor, para ver, né, a bondade do Senhor a cada dia, e os outros 10% você guarda. 10%, só 10%. E os outros 80%, o que eu faço? Você administra ele com os seus gastos, com as suas coisas. Mas todo bom administrador, ele usa apenas 60% daquilo que ele ganha. 60%. Irmãos, eu vou falar para vocês uma coisa. Eu quero dizer para você, Deus pode confiar muito mais a você. Mas uma coisa, a pergunta é, você é confiável? Porque não é o que Deus pode fazer. A pergunta é, será que eu estou administrando aquilo que Deus tem confiado nas minhas mãos? Talvez você não veio para ouvir essa mensagem hoje, mas eu quero falar para você que uma casa sólida e uma casa estruturada, que quando vier o dia da crise, você vai conseguir passar por ela. Por quê? Porque você se preparou. José, a Bíblia diz que José teve um sonho, 7 anos de grandes farturas, e 7 anos veria grande fome. O que José fez? Durante 7 anos, ele estocou dentro do celeiro. E os outros 7 anos, ele se tornou o homem mais rico. Ele se tornou Faraó, o homem mais rico da face da terra. Porque ele soube administrar. No momento de fartura, ele soube guardar. Para que o momento de crise, quando chegasse, ele tivesse pão não só para ele, mas ele tivesse pão para matar a fome de uma geração toda que passou necessidades. Eu quero que Deus te dê sabedoria, irmãos. Que Deus te dê graça, como homem, como mulher, em aprender a administrar. Porque uma casa que prevalece, uma casa que é formada, uma casa de vencedor, nós aprendemos que as finanças, elas fazem parte da nossa vida espiritual. Não tem nada mais do que destrói famílias hoje, irmãos, do que o problema financeiro. O problema financeiro, quando ele chega, é um ataque do diabo para tentar minar o seu casamento, minar a sua família. Então você tem que ter sabedoria de Deus para poder administrar tudo isso. 10%, honre o Senhor. 10%, você pega, separa, guarda, invista, ensina os teus filhos a ter uma reserva, irmãos. Ensina os teus filhos a ofertar. Uma vez, teve um pastor que ele não era pastor nessa época. E foi um momento da oferta. E ele tirou uma nota de 100 e deu para o filho dele. O filho dele, quando ouviu aquela nota de 100, assim, olhou, pai, 100? Ele falou, pode levar lá. Sabe por quê? Muitas vezes nós ensinamos os nossos filhos que para Deus é só $1. Aquele menino, hoje ele é um pastor, esse menino. Ele falou, aquilo teve um grande impacto na minha vida. Que aquilo marcou a minha vida. O dia que o meu pai tirou uma nota de $100 ou R$100 e me deu na minha mão e falou, eu não queria entregar lá, eu queria ficar para mim. Porque nós somos assim como crianças, irmãos. Nós queremos reter aquilo que é semente. Nós não queremos plantar aquilo que Deus nos dá para plantar. Mas sabe o que acontece? Hoje, aquele homem não tem dificuldade de ofertar ao Senhor. Aquele homem não tem dificuldade. Por quê? Porque o seu pai ensinou um princípio para ele. Para o Senhor, nós não damos qualquer coisa. Para o Senhor nós honramos Ele. E por isso que quando nós falamos da primeira parte, nós honramos o Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos para frente. Nas famílias de vencedor, todos participam das tarefas domésticas. As mulheres, as mães. Irmãos, eu tenho um desafio lá em casa. E eu acho que você tem desafio na sua casa também. Toda palavra nos confronta. Você sabe que os filhos precisam entender bem cedo que a mãe não é uma empregada doméstica. Mamães que estão aqui, hello. Você faz parte de ensinar o seu filho que você não é uma empregada doméstica. Você não é uma pessoa que vai o quê? Que vai dizer ao seu filho, vai fazer tudo para o seu filho. Você vai ter que ensinar ele. Sabe como? Como que você vai ensinar? Você tem que começar a colocar responsabilidade na vida dos seus filhos. Eu falo, irmãos, é uma dificuldade, porque eu tenho 2 filhos em casa.
E às vezes eu falo pro meu filho fazer alguma coisa, ele fala, mas por que eu tenho que fazer? Aí eu falo para ele, mas por que eu que tenho que fazer? Porque aqui em casa, todo mundo tem que trabalhar. Todo mundo tem que entender que para trazer ordem dentro de uma casa, dá muito trabalho. E hoje, principalmente, mulheres, tem muitas mulheres que trabalham, sim ou não? Cadê as mulheres que trabalham? Tem muitas mulheres que trabalham fora. E eu quero falar para você, homem, você deve ajudar sua mulher em casa. Filhos, vocês devem ajudar as suas mães em casa. Aprendam a distribuir tarefas dentro de casa. Tem homem que não gosta de lavar louça, verdade ou não? Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Minha mãe, quando mandava eu lavar louça, eu ficava bravo demais. Mas não só lavava louça, eu lavava, eu secava. Eu não sei se você lembra, mas naquela época tinha um chãozinho assim. E esse chãozinho, hoje graças a Deus eu tenho minha esposa, eu tenho minha sogra, eu tenho o Gabriel, eu tenho o Daniel. Mas eu também faço. Mas no Brasil, irmão, quando eu era mais adolescente, tem um tal de um chão que parece o chão do diabo. Que... aquele chão você precisa ter um escovão para escovar. E eu lembro muitas das vezes, minha mãe me dava um escovão com uma palha de aço. E eu tinha que primeiro pegar aquele escovão com aquela palha de aço, irmão, e passar. Só que a gente brincava até de carrinho com aquilo, né? E a gente passava aquele escovão. Só que depois daquele escovão, para tirar, vinha uma cera. Oh, prova. E aí você tinha que ajoelhar e passar uma cera. Eu não sei se você nunca fez isso na vida, mas eu já fiz. Só que depois da cera era a parte mais divertida. Tinha uma enceradeira que você ligava ela e aí você ia brincando com ela. Eu não sei se você já é dessa época, talvez eu já seja um pouquinho mais de idade aqui, né? Mas eu quero falar para você, irmãos, isso não me fez mal, isso me fez muito bem. Isso me fez aprender que eu preciso também, dentro de uma casa, a servir a minha casa. Aleluia! Então, se você quer ter uma casa estruturada, você tem que aprender a distribuir as tarefas. Filhos têm que aprender a servir desde cedo, irmãos. Filhos têm que aprender a honrar pai e mãe. Como que nós honramos pai? Irmãos, mas eu vou falar para você. Não pense que é da primeira vez que você vai mandar eles fazer, eles vão fazer sorrindo, não. Faz emburrado, faz brabo. Eu lembro de mim, mas deixa fazer, porque daqui a pouco eles vão ter alegria em fazer, que eles vão crescer. Aleluia! Quem está comigo aqui? Aleluia! Vamos aqui. Tem algum homem que não gosta de lavar louça? Se eu te falar que Deus lava a louça, você lavaria a louça para sua esposa? Então pega 2 Reis 21:13. Diz que o Senhor vai eliminar a sujeira do prato. Eu descobri um versículo na Bíblia dizendo que Deus lava a louça, irmão. Então se Deus lava a louça, eu quero dizer para você, marido, você não tem o direito de não lavar a louça. Depois você lê a Bíblia. A Bíblia, aleluia, hoje vai ter avivamento dentro das casas. Hoje as famílias vão estar estruturadas, amém? Marido, eu quero falar para você. Aleluia, volta aqui, irmãos, aleluia. Volta aqui, maridos. Quero falar para você, tem muita mulher que trabalha. A Bíblia fala da mulher virtuosa, de Provérbios 31:10. Essa mulher virtuosa, ela não era uma mulher que trabalhava só em casa. Não tem problema a mulher trabalhar fora. Só que nós temos que entender também os limites. E a mulher precisa ter ajuda dentro de casa. Ela precisa ter companheirismo dentro de casa. Essa mulher que fala em Provérbios 31:10, a Bíblia diz que essa mulher ela trabalhava fora. O texto diz que ela comprava e vendia. O texto diz que ela plantou uma vinha e ainda fez aumentar a sua renda. Quem que é a mulher virtuosa? Não é a mulher que não trabalhava. Porque segundo a mulher aqui virtuosa de Provérbios 31, era uma mulher que trabalhava fora. Era uma mulher que ajudava o seu marido nas rendas. Eu quero dizer, mulher, você precisa muitas das vezes ajudar o seu marido às vezes. Você tem que entender que às vezes as coisas apertam na vida e a gente trabalha junto. Ih, pastor, e agora?
Você tem que ler Provérbios, irmãos. A mulher virtuosa era a mulher que com ela ia e ela também trazia renda para dentro de casa. Ela ajudava o seu marido. Mas uma mulher dessa também, ela precisa de ajuda dentro de casa. Ela precisa de um homem que entenda que para manter uma casa, e se ela trabalha fora, precisa ter uma equipe. Sua casa precisa ser uma equipe onde vocês estão juntos. Aleluia! Glória a Deus. Nas famílias de vencedores, os membros sabem lidar com a adversidade. Você sabe que toda casa, toda família vai passar por momentos difíceis. Todos nós vamos passar por um momento difícil. E eu quero falar uma coisa para você, irmãos, que é nos momentos difíceis que nós nos tornamos muito mais fortes. Muitas famílias às vezes passam por necessidades, às vezes filhos doentes, às vezes enfermidades que chegam na casa, às vezes problema. Sabe o que nós temos que aprender? Nós temos que aprender que a família nesse momento tem que estar unida. A família tem que estar em um propósito aonde elas vão buscar o Senhor. E nesse momento de crise, esse momento difícil, nós vamos crescer no Senhor. Aleluia! Talvez você esteja passando momentos difíceis na sua casa. Talvez enfermidades, talvez alguma adversidade. Mas eu quero dizer para você que os maiores problemas, eles são vividos dentro de casa. E é dentro de casa que você vai ver as maiores vitórias do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Tribulações, problemas, eles são vencidos com famílias fortes. Eu vou repetir: problemas só vence quem é família de vencedor. Aleluia. Família de vencedor é aquela família que ri junto. Sabe de uma coisa, irmãos? Muitas das vezes nós perdemos a alegria. Nós temos que aprender a rir no momento da adversidade. Você sabe que a média que uma criança ri são 400 vezes por dia? 400 vezes por dia. Sabe quantos adultos riem? 15 vezes. O que tem a ver com isso, pastor? Provérbios 17, 22. Olha o que diz Provérbios 17, 22. O coração alegre mas o espírito abatido. Sua casa tem que ser um lar de felicidade. Sua casa não é perfeita. Sua casa não é que não tem problema. Aprenda a rir junto, irmãos. Aprenda a olhar para os problemas e a saber que o Senhor é por vocês, e a saber que aquele problema é temporário. Mas muitas das vezes as casas se tornam pessoas aonde estão divididas, pessoas às vezes aonde estão culpando um ao outro, estão tentando. Não, sua casa tem que ser um lar de felicidade. Sua casa, os seus filhos têm que ver você ter alegria. O seu filho tem que ver você sorrindo. Sabe por quê, irmão? O problema é que eu já falei para minha esposa, e eu falo para mim também, que eu não quero ficar aqueles velhinhos chato. Eu quero ser aqueles velhinhos bem felizes, sabe? Bem feliz. Porque, irmãos, já não chega a ficar velhinho e ficar chato. Ah, não. Uma família que está sobre a rocha é uma família bem-humorada. Alegria do Senhor. Diga assim: a alegria do Senhor. Diga hoje, eu e a minha casa, nós vamos rir do inimigo. Nós vamos rir das adversidades. Nós vamos saber que o Senhor é por nós. Sabe por quê? Porque quando você está feliz, irmãos, o teu coração ele começa a se alegrar. O inimigo quer roubar a nossa alegria. O inimigo quer roubar o prazer dentro da sua casa. Amém? Glória a Deus. Famílias de vencedor, todos tratam uns aos outros com respeito. Escuta aqui que eu vou te falar. A melhor coisa que você, homem, pode fazer ao seu filho é amar a sua esposa. Eu vou repetir. A melhor coisa, pai, que você pode dar ao seu filho é amar a sua esposa. Porque aonde há amor há respeito, aonde há amor há honra. Eu lembro muitas das vezes de eu beijar a minha esposa na frente do Daniel, e ele fazia como criança, ele fazia assim, aquela coisa de vergonha. Mas sabe de uma coisa? Ele estava recebendo uma mensagem:
aqui na casa tem amor. Aqui na casa tem um pai e uma mãe que honram um outro. Irmãos, jamais discutam problemas familiares na frente dos seus filhos. Jamais mostrem para os seus filhos que a sua casa está em momento de guerra, porque a sua casa pode estar em momento de guerra, mas nós resolvemos isso em 4 quartos fechado. Porque muitas das vezes nós estamos dentro de casa, nós como maridos e mulheres estamos dando uma má impressão para os nossos filhos. Por quê? Porque muitas das vezes nós estamos em queixa, em debate, e os nossos filhos ficam vendo aquilo. E sabe como cresce a geração? A geração cresce olhando para um casamento muitas das vezes em guerra e dizendo: não vale a pena casar, não vale a pena ter uma família, porque minha casa é uma casa de guerra. Não, sua casa tem que ser uma casa de paz. Dentro da sua casa tem que ter alegria. Dentro da tua casa Cristo tem que reinar. Dentro da tua casa tem que ter amor. Dentro da tua casa tem que ter um ambiente de honra, onde é um ambiente que um filho deseja estar. Aleluia! Efésios capítulo 4, versículo 32. Eu estou finalizando. Hoje são mais conselhos para vocês, irmãos. Antes, sede um para com os outros. Isso aqui é uma casa, irmãos, de vencedores. Numa casa de vencedores não são perfeitos. Numa casa de vencedores aprendem a ser benigno. Tem muita gente que olha, só vê erro, só vê problema. Eu vou te falar uma coisa. Sabe o que o inimigo ele tenta fazer? Ele tenta tirar o brilho dos teus olhos. Seja na família, seja na igreja, seja no relacionamento. A Bíblia diz que se os teus olhos forem mal, tudo vai ser mal. Se você não tiver uns olhos espirituais iluminados, qualquer ambiente para você vai ter mal. Mas quando você tem os olhos iluminados, sabe o que acontece? Não é que você não vê o erro, mas você enxerga muito mais a qualidade do que o erro. A maioria das pessoas, elas têm muito mais qualidade. Mas é interessante, quando nossos olhos começam a se tornar ruins, nós só enxergamos os defeitos. Isso é para todas as áreas. No trabalho, se os teus olhos se tornam ruins, você começa a botar defeito no patrão, defeito no trabalho. Na igreja, da mesma forma. Na sua casa, no seu relacionamento, é da mesma forma. Eu quero dizer uma coisa para você: sede benignos, compassivos, perdoem uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. 1 Coríntios 1:10. 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma, e o que não haja entre vós o quê? Antes seja o quê? Isso aqui é para uma casa também. Aqui Paulo está falando para uma igreja, mas dentro da tua casa, ela tem que ter o que? Uma harmonia. Você sabe que um reino dividido, uma casa dividida, é onde o diabo conseguiu atuar. Tua casa tem que estar unida num propósito, em amor, em honra. Amém? Para nós finalizarmos aqui, nas famílias, vencedores têm tempo de atividades e prioridades juntas. Irmãos, uma das coisas que nós temos que priorizar, escuta aqui que eu vou falar para você. Já estamos encerrando. Você não vai achar tempo se você não determinar. Nós vivemos em um mundo onde tudo tenta nos prender. Mas eu quero dizer uma coisa para você: os seus filhos, a sua família é prioridade para você. Se os seus filhos e a sua família é prioridade, você tem que ter tempo para os seus filhos e a sua família. Você muitas das vezes diz: mas eu estou correndo demais, eu trabalho isso. Eu quero falar uma coisa para você: você tem que aprender a priorizar aquilo que tem valor. Se você não for intencional, você não vai conseguir. E eu vou falar, uma família saudável é uma família que precisa andar junto. É uma família onde você precisa realizar atividades juntos. O maior patrimônio que Deus te confiou aqui na terra, e a maior riqueza, se chama família. Família tem que ser regada, família tem que ser investida.
Você precisa, irmãos, tomar pelo menos tempo de viajar com seus filhos, sua esposa. Você sabe que eu gosto de viajar com pessoas junto comigo, mas há momentos que eu viajo só em família, porque são tempos de qualidades. Essas memórias nunca vão deixar de existir. Eu quero dizer, isso marca os seus filhos. Isso marca, isso demonstra amor. Nós precisamos investir naquilo que vale a pena investir. Aleluia. Pastor, mas e o contexto da América? Se nós não priorizarmos, irmãos, nós abrimos brechas para o inimigo. Aleluia. Diga para a pessoa do lado, não espere sobrar tempo. Faça esse tempo acontecer. Você tem que ser intencional. Você tem que lutar. Aleluia. E para finalizar, famílias vencedoras, elas sentam à mesa junto. Eu quero trazer princípios que foram se perdendo ao tempo. E eu falo que eu tenho que arrumar minha casa, você tem que arrumar a sua casa. Nós precisamos voltar à mesa. Nós precisamos, a mesa fala de comunhão. Nós temos que voltar às mesas, mas não com uma televisão ligada, não com o celular na mão. Nós temos que voltar à mesa, aonde nós vamos discutir coisas de família, aonde nós vamos planejar, aonde nós vamos passear, aonde nós vamos os futuros dos nossos filhos. Nós temos que aprender, porque sabe de uma coisa, irmão, você me perdoa, mas essa geração está perdendo a conexão. A mesa é espiritual. Deus está dizendo para nós hoje: ei, você quer ter uma família abençoada, você quer ter uma família estruturada, você precisa ser intencional. Se você quiser, depois eu mando esse esboço para você. Eu sei que você talvez não pegou todo o que eu falei, mas eu quero falar para vocês: famílias fortes são famílias que se reúnem para conversar. Quantos filhos hoje se distanciaram dos seus pais, dos corações? Quantas filhas? Nós precisamos ser intencionais. Eu falo isso para mim. Irmãos, se você falar de tempo, eu vou falar para você: tempo a gente arruma. Trabalho circularmente, administro companhias, aleluia. Cuido de uma igreja maravilhosa como vocês. Tenho família, tenho casa, lidero célula, aleluia. Discipulo. E se você falar para mim que você não tem tempo, e vou para academia e cuido da saúde, a graça de Deus é suficiente na minha vida. Não sou eu não tenho que me gloriar em mim, mas eu vou me gloriar porque nas minhas fraquezas. Não vamos dar desculpa, irmãos. Essa geração é uma geração forte. Você foi chamado para ser forte. Sua casa tem que ser uma casa forte. Aleluia. Eu quero que você coloque de pé nesse momento. Famílias de vencedor, o amor é expressado cada dia. Escuta aqui que eu vou te falar. Os teus filhos têm que ouvir você dizendo para sua esposa: eu te amo. Aleluia. Quantas vezes você diz para sua esposa: eu te amo? Ah, pastor, eu tenho dificuldade. Você pode ter dificuldade, mas eu quero dizer para você uma coisa: a partir de hoje começa a mudar algumas coisas. Começa a dizer, a expressar o seu amor. Sabe por quê? Porque uma família de vencedor, existe abundância de abraço, de afeto, de afeto, obrigado. Os teus filhos precisam ver você liberando palavras de amor. Às vezes nas nossas casas nós só vimos repreensão. Irmão, repreenda o seu filho, tem disciplina, mas tem momento de rir junto, tem momento de se alegrar junto, tem momento de amor, de expressar amor junto. Aleluia. E por último, famílias de vencedores. O Senhor Jesus é o alicerce da sua casa, da sua família. Famílias de vencedores, eles se reúnem juntos, eles oram juntos, eles buscam o Senhor juntos. A sua casa tem que ser uma casa onde os teus filhos vão aprender que um pai ora pelos filhos, que uma mãe ora pelos filhos. Irmãos,
Não faça um momento religioso na sua casa. Porque muitas vezes você fala assim: vamos nos reunir todos juntos aqui, vamos fazer um culto. Eu vou falar uma coisa: teu filho está cansado de culto. Teu filho está cansado de atividade religiosa. Mas a hora que você for deitar antes com ele, conta uma historinha para ele. Diga para ele o quanto Deus ama ele. Ore sobre a vida dele. Invista tempo sobre a sua família. Tem gente que apenas convida Jesus para passear dentro de casa. Parece que Jesus é um hóspede. Eu quero falar: Jesus tem que ser o centro de tudo que você faz dentro da sua casa. Se você quer um lar estabelecido na rocha, se você quer uma casa abençoada, você tem que aprender a estabelecer um momento para com Deus, você, sua casa e a sua família. Aleluia! Aleluia! E para finalizar, e para nós orarmos, eu quero orar pelas famílias. Aqui vão algumas dicas para você. Aprenda a sentar à mesa junto. Diga para a pessoa: vamos planejar isso. Eu quero começar na minha casa, porque é uma dificuldade, irmãos. Às vezes os filhos crescem, os filhos vão para a faculdade. Mas eu quero dizer: se você não consegue uma vez por dia, pelo menos por semana, 2 vezes por semana, senta junto. Reúne dentro de casa. Converse com seus filhos. Tenha intimidade. Aleluia. Leia a Bíblia junto com eles. Faça atividades com eles. Faça o que eles gostam de fazer. Não faça o que você gosta de fazer. Atraia a sua família para você e leve ela ao Senhor. Aleluia. Eu quero orar com você aqui nessa manhã. Eu quero que nesse Dia das Mães nós vamos fazer algo. O que nós vamos fazer? Nós vamos ser intencionais. Mudar uma rotina não é fácil. Mudar hábitos não é fácil. Mas famílias de vencedor são aquelas que decidem a mudar hábitos. E aquilo que praticamos todos os dias determina se nós somos vencedores ou não. Eu quero que você nesse momento você vá até onde está a sua família. Eu quero orar com você. Se você não tem família aqui, você procura algum irmão, procura alguém para estar junto, porque essa é a família de Deus. Mas nesse momento eu quero orar pela sua casa. Eu quero orar pela sua família. Eu quero declarar. Cadê o Gabriel? Sobe aqui, meu filho. Vamos. Aleluia. Meu outro pequeno ficou em casa, cuidando da vovó. Essa é a herança que você tem, meu irmão. Essa é a coisa mais preciosa que você tem. Isso é o que você mais deve investir. Isso é o que você deve mais amar. Isso é o que você deve mais respeitar. Não trate as pessoas lá fora de uma forma e as pessoas dentro da tua casa de outra forma. Aprenda a amar as pessoas dentro da sua casa e a respeitar e a tratar da mesma forma que você trata as pessoas lá fora. Pai, eu quero te agradecer pela família que eu tenho, pelo lar que eu tenho, pela casa que eu tenho. No mundo onde, Pai querido, as famílias são desvalorizadas, no mundo onde a família ficou, Pai querido, como algo, Senhor, vulnerável, frágil, descartável. Mas eu quero dizer que não, Pai. No reino de Deus a família é prioridade. No reino de Deus a família é o centro do coração de Deus. E eu quero declarar, Pai querido, que se levanta uma geração de famílias fortes, de homens, de sacerdotes, de mulheres virtuosas, de filhos, ó Pai queridos, apaixonados pelo Senhor. Eu quero declarar, Pai querido, que o inimigo não tem poder sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nós podemos estar debaixo do ataque, Pai, mas nós nos levantamos para declarar que a nossa casa está estabelecida na rocha. E essa rocha é Cristo.
Eu quero declarar sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada lar, Pai querido, que Cristo reine, que Cristo seja o centro, que famílias sejam famílias de vencedores, famílias estruturadas, famílias que amam, famílias que respeitam, famílias que investem, famílias que têm tempo junto, famílias que aprendem a rirem, famílias que aprendem a brincarem junto. Não que a casa é uma brincadeira, Pai, mas que aprenda a se divertir junto. Casas, ó Pai, aonde a alegria do Senhor é estabelecida, aonde a paz do Senhor é estabelecida, toda a contenda seja cessada, toda a facção dentro das casas, toda a divisão dentro das casas. Nós declaramos, ó Pai, que o nosso lar é lar abençoado, nossa casa é casa abençoada, nossa família é família abençoada. Eu declaro, Pai, que essa igreja viverá, Pai querido, um lar onde Cristo, Pai querido, expressa amor, expressa graça, expressa favor, expressa bondade, expressa vida. Te damos honra e te glorificamos, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia. O favor de Deus seja sobre ti, sobre toda a tua geração, tua família, e teus filhos, e os filhos de teus filhos. Tua presença seja